E aí, hoje a gente vai mergulhar na história incrível do Vitor Roque. Sabe aquela história do patinho feio que virou um cisne? Pois é, a carreira dele deu uma virada espetacular que parece até um conto de fadas. Vamos entender direitinho como essa transformação aconteceu. Para a gente entender bem o momento que ele está vivendo agora, vamos voltar para um jogo recente, um clássico daqueles, Palmeiras e Santos. O clima era tenso e o palco estava montado para acontecer algo especial. E foi o que aconteceu. Com o jogo rolando, Vitor Roque recebe a bola, olha para o gol, vê o goleiro um pouco adiantado e... que frieza! Com um toque sutil, de pura categoria, ele encobre o goleiro. Um golaço que fechou o caixão, 2-0 e vitória garantida. E depois da partida, o próprio Roque veio a público e confirmou o que todo mundo já estava vendo em campo. Ele disse, é uma das melhores fases da minha vida. E, sinceramente, depois de um gol desses, quem pode duvidar? Aquele momento de genialidade, aquela cavadinha, foi muito mais do que só o gol da vitória, sabe? Aquela jogada, na verdade, resume toda uma história de superação, de um verdadeiro renascimento. Mas para a gente entender o tamanho desse sucesso todo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. É importante lembrar da fase bem turbulenta que ele viveu logo antes disso. Então, depois de arrebentar aqui no Brasil, a ida para a Europa pareceu o passo lógico, né? O caminho natural para um talento como o dele. Só que a adaptação por lá, bom, não foi nada fácil. Olha só esse número, 9. Em toda a passagem dele pela Europa, somando o tempo de Barcelona e de Real Betis, ele fez só 9 gols. Um número, convenhamos, muito, mas muito abaixo do que se esperava dele. Agora, guarda esse número 9, porque a história muda da água para o vinho quando ele decide voltar para o Brasil e assina com o Palmeiras em 2025. Os números aqui contam uma história completamente diferente. 19. Só nesta temporada ele já marcou 19 vezes com a camisa do Palmeiras. É uma virada de chave assim espetacular. A diferença é gritante. E esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar isso. Os 19 gols que ele fez só esse ano já são mais que o dobro de tudo que ele marcou na Europa. A comparação chega a ser impressionante. E uma reviravolta dessas, claro, não acontece do nada, né? Não é por acaso. O que nos leva à pergunta principal. O que foi que mudou dos bastidores para isso acontecer? E a resposta, ou pelo menos uma parte bem importante dela, parece estar nas palavras do técnico dele no Palmeiras, o Abel Ferreira. Olha que sensacional essa frase do Abel. Ele usou a metáfora perfeita para descrever essa jornada toda. Ele era o patinho feio que virou cisne. E essa analogia diz muito sobre o processo todo. O próprio Abel explica que o segredo foi o ambiente que o Palmeiras criou. O clube deu o carinho e o cuidado que o Roque precisava para florescer de novo. Eles o protegeram da pressão, das críticas e principalmente acreditaram no potencial dele. Com essa confiança toda de volta, Vitor Roque agora está muito perto de ter uma temporada histórica, com alguns recordes e marcas bem importantes na mira. Se a gente olhar para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele já tem 15 gols. Está só 2 atrás dos artilheiros. Ou seja, a briga pelo prêmio de maior goleador do país está completamente aberta. E tem um outro número, que é ainda mais simbólico, 21. Esse é o recorde pessoal de gols do Roque em uma única temporada, lá de 2023. Faltam só 2 gols para ele igualar essa marca e 3 para ele bater o próprio recorde. Está muito perto. Então, o que está em jogo aqui é gigante. Os gols dele podem levar o Palmeiras ao título, já o levaram de volta para a seleção brasileira e estão colocando ele no caminho para ter simplesmente o melhor ano da carreira. Depois dessa virada toda, a grande questão deixou de ser o passado. Agora é sobre o futuro. O cisne finalmente abriu as asas e alçou voo. A pergunta que fica no ar é: quão alto ele pode chegar?